noite a todos. Eu sou Nélia Feitosa, trabalhadora do Grupo Espírita Esperança em Cristo, e é com muita alegria que estou aqui nesse momento compartilhando, com todos o estudo sobre o Evangelho de Jesus. Mas antes de iniciarmos as reflexões, nós vamos estar fazendo uma página de abertura, e a página desse livro, Ceifa de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, e tem como título Renovação em Amor. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Palavra de Paulo. Tessalonicenses 3:13. Então, Emmanuel diz assim para nós: quando as crises te visitem ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito, tanto quanto é natural reflitas no impositivo de burilamento espiritual com que somos defrontados. Entretanto, pensa igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e de vitória sobre nós mesmos, se nos decidirmos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, são quase sempre a metade do êxito em qualquer teste a que estejamos submetidos em nosso proveito próprio. Se qualquer tempo é suscetível de ser ocasião para resgate e reajuste, todo dia é também oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir ou reerguer. Onde estiveres e como estiveres, nas áreas da dificuldade, dá-te a serenidade e ao espírito de serviço, e entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista de paz e libertação. Então, depois do que Emmanuel nos trouxe, nós vamos, nesse momento, elevar nossos pensamentos e agradecer a Deus, esse Pai de infinito amor, bondade e misericórdia. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos refletindo sobre o Teu Evangelho. Muito obrigada, Senhor, por tudo. E te rogamos que a Tua luz se faça sobre cada um, sobre cada coração, sobre cada lar. Que a Tua luz envolva a todos, indistintamente. Que a Tua luz envolva o nosso planeta. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus amigos, o nosso estudo de hoje, vou colocar para vocês, está 17, item 10. E esse capítulo, o capítulo 17, é o capítulo que fala, tem como título, Sede Perfeitos. Então, é um capítulo grande e ele fala, nos bons espíritas, no homem de bem, nos caracteres da perfeição. Então, até chegar a esse item, ao item 10, que é o penúltimo item desse capítulo.
e tem por título O Homem no Mundo. E então a gente já começa a refletir. O homem no mundo. Será fácil viver neste mundo? Será fácil estar no mundo? E a gente sabe que não é tão fácil assim, não é? Nós vamos lá em Joana de Ângeles, no livro Sendas Luminosas, não vou ler aqui, mas tem um capítulo muito interessante, o capítulo 23, que tem como título O Mundo e Jesus. E como é difícil estarmos optando. Temos duas portas, a estreita e a larga. E aí? É o mundo e Jesus. E Joana traz para nós que o mundo é o meio e Jesus a nossa meta. E Joana também nos faz refletir sobre a sabedoria de estarmos no mundo, mas servindo a Jesus. Quando a gente busca o equilíbrio. Essa é a sabedoria. O mundo é o meio, mas a nossa meta é servir Jesus, é seguir Jesus. Então não é fácil. Vivemos um momento de muitas turbulências. E aí vem o medo, vem a depressão, vem a raiva, vem a revolta. E aí é o momento de estarmos aqui no Evangelho. Estamos no mundo, vivemos no mundo, não precisamos pertencer ao mundo. Não é? Então é isso que nós vamos estar refletindo na noite de hoje. Não é? Como a gente pode estar alcançando esse equilíbrio? Lembrando Paulo, né, quando ele diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E não é por acaso que o homem no mundo está no capítulo de sede perfeitos. Porque Jesus, claro, né, a espiritualidade também nos conhece. Então, sabe da nossa pequenez. Jesus nos conhece, nos conhecia como ninguém. Então, sabe que é difícil, mas que Ele está sempre ali, ao nosso lado, juntinho conosco. Então, o item 10, o primeiro parágrafo, diz assim: um sentimento de piedade deve sempre animar os corações dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e de justiça. Então, logo nesse primeiro parágrafo, nós já temos aí vários ensinamentos. Em primeiro lugar, devemos ter esse sentimento de piedade animando os nossos corações. É o amor ao próximo, é esse exercício. E ele coloca, né? Deve sempre, não é de vez em quando, eu sentir, né, misericórdia pela dor do outro. É sempre animar os corações. E também, quando ele fala, né? Purificai os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano, inferior, pensamento de raiva, de revolta, qualquer pensamento que seja negativo. E ele ainda aconselha, né? Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais.
Então, se a gente faz uma rogativa a Deus, nós temos que estar levando os nossos pensamentos a Deus. Se a gente pede o auxílio da espiritualidade, a gente tem que estar levando os nossos pensamentos a essa espiritualidade. E aí, só para a gente estar reforçando, né, a necessidade do pensamento, não é, no alto, essa sintonia, nós fomos lá no Atitudes Renovadas, também de Joana e Edivaldo, quando Joana traz para a gente pensamento e bem-estar. De acordo com o teor vibratório do pensamento, bom, regular, mal ou infeliz, pode-se aferir o nível moral do indivíduo. Então, olha a importância do nosso pensamento. E Joana completa: em razão disso, cada qual vive no mundo edificado pelo seu pensamento. Opa, eu já tenho aí uma lição, né? Já tenho aí um ensinamento. Os pensamentos precisam ser constantemente vigiados. Toda obra tem início no pensamento, que se responsabiliza pela ideação a ser transformada em realidade. Aprende a cultivar os pensamentos edificantes, aqueles que alimentam a casa mental e se transformam em bênçãos insuperáveis. Então, é um parágrafo que já traz para nós muitos ensinamentos. Estamos no mundo, né? Vivemos no mundo, mas vamos trabalhar nossos corações, os sentimentos e os pensamentos. Garimpo de Amor também é um livro, né, que Joana traz para a gente assim. Achei fantástico estar trazendo, né, compartilhando com vocês. No capítulo 11, Amor e Vida, que Joana diz assim: cultiva o amor no pensamento. Olha que coisa maravilhosa. No pensamento, já começando a cultivar, a trabalhar esse sentimento de amor. Cultiva o amor no pensamento, externa-o nas palavras e vive-o nas ações. Então, é um alerta muito importante para nós. Vamos passar, então, para o segundo parágrafo desse item. E o segundo parágrafo traz assim para nós: não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Por quê? Vamos viver em prece, né, na evocação mental e vamos nos isolar? Não. O Evangelho é muito claro. E aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, né, quando Kardec pergunta aos espíritos, questão 658, agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Então, a prece é algo maravilhoso,
mas nós não podemos ficar presos, porque não é isso que Deus quer de nós, né? A essa vida mística e esquecer o mundo. E aí, na parte terceira do Livro dos Espíritos, quando ele fala da lei de sociedade, na questão 766, Kardec pergunta: a vida social está em a natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, a prece é importante, é necessária, mas não podemos ficar só ali. Eu não quero estar me envolvendo nos conflitos, vou me isolar. E aí? Fazemos o bem? Convivemos com os nossos companheiros? Quando somos seres criados para viver em sociedade, até porque crescemos uns com os outros, né? Crescemos através uns dos outros. Então, como é importante nós estarmos pensando: é melhor me isolar, fico livre de tudo. Não faço o bem. Mas eu não vou fazer o mal, mas deixa de praticar o bem. Então, é esse equilíbrio, não é, que todos nós precisamos e estamos caminhando, né, nessa busca desse equilíbrio. O mundo e Jesus. Vamos utilizar a prece, sim, é uma ferramenta fundamental, mas vamos nos isolar? Também não. Somos seres nascidos para vivermos juntos uns com os outros, né? No terceiro parágrafo, diz assim para nós: sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Então, olha, o parágrafo anterior, não é, nos mostrou a necessidade da vida em sociedade e como estarmos vivendo em sociedade. E o parágrafo seguinte já vem dizer para nós: com jovialidade, com alegria. E aí a gente foi lá também buscar, né, Chico Xavier, no livro Ideal Espírita, que ele tem uma página que achei assim, para muita reflexão nossa. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza. Então, cada flor que desabrocha é um sorriso da natureza, é alegria. E o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra. E o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Então, olha, a gente parando e observando a natureza. O desabrochar da flor é alegria, a chuva, não é, que rega a natureza é alegria.
E é assim que precisamos estar vivendo. Com alegria, estamos vivos, estamos aqui. Que maravilha! E aí a gente lembra, né? Paulo, quando também traz para nós, alegrai-vos por Jesus, alegrai-vos, propôs Jesus. O reino de Deus está dentro de vós, esperando ser descoberto e habitado. Só em sabermos que o reino de Deus está dentro de nós, já é motivo de muita alegria. Aí agora sim, Paulo, quando também nos traz, alegrai-vos sempre no Senhor. Acho interessante, né? Porque Paulo é assim muito firme, não é? Ele não diz, se alegra de vez em quando. Não. Alegrai-vos sempre no Senhor. Aprendi a viver com alegria em toda e qualquer situação. Porque Paulo entendia que Jesus era o centro, né? De toda essa alegria, de toda essa felicidade. E alegria é isso, é o prazer de viver, é o entusiasmo, é a alegria que se sente quando se faz o bem, é a alegria no sorriso de uma criança. Então, esse parágrafo, né, já nos alerta. Vamos viver mais bem, de uma certa forma suave, apesar de todas as dificuldades, não é? Nós que estudamos doutrina espírita sabemos que Deus está no comando de tudo, que está tudo certo, no lugar certo. Nós estamos vivendo no mundo momentos de testarmos a nossa fé. Mas fé mesmo. Não é apenas acreditar, é ter a certeza que Deus está no comando de tudo. E pensarmos, né, depois que a gente lê esse parágrafo, que a alegria acaba sendo um medicamento para as nossas almas. Quando a gente às vezes pega o celular e tem lá a foto, ou de um ente querido, ou de um filho, de um neto, de uma criança, de uma paisagem, aquilo não dá um bem-estar? Então, essa alegria, esse bem-estar, é um medicamento para as nossas almas. Vamos então passar para o parágrafo seguinte. Não consiste a virtude em assumirdes severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador, que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais num arroubo d'alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. E aí a gente vê, não é, que esse parágrafo já complementa o outro. Quando o anterior nos diz, seja jovial, seja alegre, não é? Tem esse entusiasmo, esse prazer pela vida, esse parágrafo já nos deixa assim muito claro. Por quê? Né? A aparência fechada, dura, não. Em todos os momentos, né, que a gente vê nos evangelhos, nos vídeos,
Jesus com um olhar de serenidade, de paz, e não de austeridade. E aí a gente vai lá, né, no Livro dos Espíritos, que a gente está falando, né, em Jesus, quando Kardec pergunta, porque Jesus viveu no mundo, né? Na questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos respondem uma palavra só: Jesus. Então, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, quando a gente volta lá no início, não é? O mundo e Jesus. Então, voltando, ele, a nossa meta, não é? Apesar de todos os obstáculos, a nossa meta deve ser sempre seguir Jesus, né? Caminhar, né? Ali, lado a lado com ele. E aí também o Livro dos Espíritos, né? Quando ele fala para a gente a importância da prece. Quando ele fala que a prece é importante, falou lá na frente, mas aqui ele volta dizendo, né, lembra do Criador, né? Lembra da fonte, que essa fonte é Deus, né? O Criador, no início e no final de qualquer obra. É a gratidão, não é? Que devemos ter, é a gratidão. Então, ou para agradecer, ou para agradecer e pedir proteção, mas sempre se reportar, né? Olha lá o primeiro parágrafo, né? Como a gente precisa estar nessa sintonia com o alto. E como faz bem iniciar uma tarefa, não é? Colocando ali Deus na frente e terminarmos uma tarefa agradecendo, sendo realmente gratos ao Criador. E o quinto parágrafo, que agora vocês vão estar vendo, traz assim para nós. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria praticado o homem que vivesse insulado. Unicamente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Voltando lá, né? A importância da lei de sociedade, da importância de vivermos em sociedade. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo que pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. E aí a gente vai lá, ele dá a referência aqui, né? Capítulo 5, o item 26, é aquele que fala no verdadeiro silício. A gente percebe, não é, como os parágrafos, né, vêm sendo colocados, um complementando e reafirmando o outro. E no capítulo 5, né, nesse item 26, ele termina assim: vós, porém, que vos retirais do mundo, olha como é importante vivermos no mundo, estarmos no mundo. Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções
e viver no insulamento, que utilidade tendes na terra? Se o mandamento maior é amar o próximo como a si mesmo, né? Como é que eu posso amar o meu próximo sem próximo nenhum ao meu lado? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Então, precisamos realmente estarmos lado a lado, crescendo, evoluindo. Naquele livro Jesus no Lar, eu gosto muito daquele livro. É lindo. E tem, se eu não me engano, é o capítulo 5 que fala os instrumentos da perfeição. Quando os discípulos ali com Jesus, relatando as dificuldades com os seus familiares, e Jesus, assim, calmamente, tranquilamente, diz para os seus discípulos: o parente difícil é o seu elemento, é o seu instrumento para alcançares a perfeição. Então, como é importante, não é? Todas as lutas, tudo que passamos, é porque merecemos? Não, é porque precisamos. Estamos num planeta de provas e expiações e precisamos evoluir. E como precisamos. E no Livro dos Espíritos, na questão 886, desculpa, é a 877, da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais, certo? E a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Se eu não tenho ninguém ao meu lado, como é que eu vou trabalhar o respeito ao meu semelhante? Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. Em o vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represália. Essa a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres. Então, mais uma vez, a gente refletindo a importância do mundo para a nossa evolução espiritual e a maneira como nós encaramos, né? O parágrafo seguinte, é o 6º parágrafo, diz assim: não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinzas. Não, não. Ainda uma vez vos dizemos: ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer-se velho o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Esse item, né? O autor é um espírito protetor, lá em Bordeaux, 1863. Então, a gente foi lá em Joana, num livro de páginas, um livro de bolso, bem pequenininho, não é? Quando a gente vê no Evangelho, Deus é amor e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Olha que maravilha. É do livro Vida Feliz,
A lição é a 71. Olha como é bom estarmos refletindo sobre isso. Estás mergulhado no oceano do amor de Deus. Isso é de uma profundidade. Nós termos a certeza, né, que estamos mergulhados no oceano do amor de Deus, que é esse Pai de infinito amor, de infinita bondade, que está sempre querendo o melhor para nós, para a nossa evolução. Joana continua: jamais te encontras sozinho. E aí, vendo a imagem aí do pôr do sol, eu vivi essa experiência uma certa vez e foi quando eu me senti mais próxima de Deus. Foi quando eu vi um pôr do sol e, assim, emocionante. Se você olhar, né, com o olhar de agradecimento à fonte, ao Criador, emociona. E você se sente realmente envolvido por esse amor. Deus está em ti e em torno de ti. Descobre-o e deixa-te conduzir por ele com sabedoria. És seu herdeiro, possuidor do universo. Permite que o seu amor te permeie totalmente. A gente até respira. Permite que o seu amor te permeie totalmente. Quer dizer, ele está sempre disposto a isso. Agora, nós temos que nos permitir esse amor nos permear totalmente, comandando a tua vontade e os teus passos, facultando-te crescer com menor ou nenhuma dose de sofrimento. Em Deus, tudo encontras, plenificando-te completamente. Então, quando esse item termina com Deus é amor, vamos realmente buscar, não é? Termos os nossos sentidos, é o orar e vigiar constantemente, percebendo nas pequenas coisas o amor de Deus, porque Deus nos ama. E como Ele demonstra esse amor? Temos percebido isso? Temos percebido o amanhecer, o nascer do sol, o pôr do sol? Temos observado? Deus em nós, está em nós. E não podemos esquecer também do parágrafo anterior que nos falou, não é? Que não podemos viver, não é? É esse aí. Isso, na prática da caridade absoluta. E como é que Jesus entendia essa caridade? Como é? Se ele é a nossa meta, o nosso modelo, o nosso guia. E no Livro dos Espíritos também, na questão 886, traz para a gente: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Se não estivermos no mundo, como vamos praticar a verdadeira caridade? Que a caridade não é só dar, né, o benefício material. É importante, mas isso só não basta. Muitas vezes um sorriso,
é muito mais importante. Então, como é que a gente vai exercitar a benevolência, o perdão, se não estarmos vivendo em sociedade? Então, isso é para a gente perceber, não é? Como o mundo é importante para nós. E como é importante, a gente vai lá no início, né? Estar no mundo buscando esse equilíbrio, buscando a alegria com equilíbrio, buscando realmente seguir o que o Evangelho nos orienta. Porque quando Jesus disse, não é? Vós sois a luz, e é assim importantíssimo, e Emmanuel traz para nós. A missão da luz é clarear, varrer sombras e salvar vidas. Então, nós temos essa missão. Nós temos a essência divina no nosso interior. Nós somos luzes também. Agora, como é que a gente vai clarear? Como é que a gente vai varrer as sombras? Sozinhos, isolados? Não, nós precisamos do mundo sim, mas precisamos refletir como está sendo a nossa convivência no mundo. Qual é a porta que eu preciso escolher, que eu estou escolhendo? Que porta é essa? E é o momento em que a gente precisa, né, do autoconhecimento. Né? A gente precisa de fazer aquela viagem interior. Não é? E aí? O que eu pretendo na minha vida? O que eu pretendo em relação àqueles que convivem comigo? Esse momento que vivemos de pandemia, nós estamos num momento de muito aprendizado. Antes não tínhamos tempo, hoje temos tempo demais. Antes não estávamos com a família, hoje estamos praticamente o tempo todo. São oportunidades de convivência e da prática do amor e da caridade e do perdão. Como estamos tendo essa oportunidade? E eu também trouxe para vocês, do livro Jesus e Atualidade, tem uma lição, a lição número 11, Jesus e Decisão. O momento é esse. A impressão que dá é que o mundo está de cabeça para baixo. Não é? Muitas coisas acontecendo. Torno a dizer, é o momento de trabalharmos a certeza que Deus está no comando de tudo. E indo lá na página de abertura, né, quando Emmanuel nos fala, tudo passa, acontece a renovação e firmes no nosso propósito. O momento é esse. Então vamos nos deixar, não é, permear pela presença de Jesus. Com essa atitude, os problemas vão mudando de aparência, porque os problemas não mudam. Nós é que mudamos a maneira de encararmos os problemas. E se a gente muda o nosso olhar, a nossa visão, aquele problema que era enorme, ele continua lá, mas ele passa a ter outra dimensão. Olha ao derredor, né? E aí a gente vai compreender como nesse momento se faz urgente a gente tomar a decisão. Que porta nós vamos seguir? Que caminho nós vamos trilhar? Nós estamos nesse momento. O momento é esse, de estarmos realmente acreditando com fé, com muito amor à vida, com muito amor à vida.
Nós estamos num momento de muitos desencarnes, mas nós sabemos que a morte não existe, não é? Dói, mas a gente tem a certeza que aqueles que estão partindo estão sendo recebidos pela espiritualidade maior. Então, vamos amar a vida, vamos amar a nós, ao próximo, a Deus. Deus é amor. Vamos viver no mundo, sim, mas com fé, com esperança, praticando a caridade. No livro Garimpo de Amor, tem um capítulo que fala sobre o amor, que o amor cura. Olha que coisa maravilhosa. O amor cura. E não vamos esquecer, não é? Que somos luzes também. Que o amor é a luz da alma. Assim como o Evangelho é a luz do mundo. Gratidão sempre, sempre, em qualquer momento, em qualquer situação. Por mais tristes, por mais dificuldades que tenhamos, buscamos a alegria. Busquemos, né, a alegria no Senhor. Envolvemos-nos em preces e, como o Evangelho nos trouxe, né? Vamos nos deixar permear pelo amor de Deus e termos em mente que Jesus sempre nos orientou e continua nos orientando. Nós é que muitas vezes esquecemos disso. Nós agora vamos ver um vídeo, eu trouxe para vocês um vídeo. É uma música que traz Jesus nas bem-aventuranças, porque ele veio, ele trouxe, mas muitos de nós esquecemos. É aos pés do monte esse vídeo que nós vamos ver nesse momento. E vamos ver já com um olhar diferente. Vamos ver com um olhar de gratidão. E vamos prestar bastante atenção nas palavras das bem-aventuranças. E pensando também que com Jesus todas as nossas dores se acalmam. Vamos ver. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encanto, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, sereno. Graças a Deus. Como te agradecemos, Senhor, mais este momento em que estamos tendo a oportunidade de ouvir, de prestar atenção nos teus ensinamentos. Como te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida. Como te agradecemos, Senhor, por tudo. E te rogamos, fortalece-nos na fé, na perseverança, na boa vontade. E que possamos, nesse momento de tanta turbulência no mundo, Senhor, que possamos estar juntos a Ti. Que possamos estar permitindo que o teu amor nos envolva. Que possamos, Senhor, em nossas preces, pedir por tantos que sofrem, que choram, mas que temos a certeza estão sendo amparados por Ti, pelo teu infinito amor, pela tua infinita bondade e misericórdia. Te agradecemos, Senhor, agradecemos a espiritualidade amiga, te agradecemos, Pai, Deus Todo-Poderoso. Obrigada. E que essa luz, porque o Evangelho é a luz do mundo, que esta luz e a luz do amor possa nos envolver a todos, sempre, graças a Deus. Graças a Deus.